quase sempre é de tarde, distante, distante, como se fosse muito distante, quanto mais distante, melhor. Murmura ou pensa a sombra hesitante, meio calva e de terno de linho, com o chapéu Panamá na mão, que caminha devagar pela estrada tortuosa, após subir uma encosta abrupta pelo caminho batido, vermelho, pedra e pó, solitária, e lá embaixo a ponte de madeira com o riacho fresco, a sombra cansada, arfante, olhando os pés de cana, verdes e marrons, sob o céu intensamente azul, e mais ao longe o rio, tão largo que passa deixando um rumor como de infinitos rebanhos de patas de cavalos que trotam. Aqui é a solidão. Ninguém. Ninguém. Falar do Dick também é falar do maior escritor que já passou por aqui, que já esteve por aqui, um dos maiores do Brasil, de todo o tempo, de toda a história da literatura brasileira. Eu comungo aí com a ideia da Hilda Hilst, né, que ao citar aí os maiores escritores do Brasil, citou o Ricardo ao lado de Guimarães Rosa e ao lado de Machado de Assis, e dela mesmo, né, numa atitude bem ousada e provocadora da Hilda, como é a cara dela mesmo. Os intelectuais no Rio de Janeiro ficaram meio perturbados. Quem que é esse cara, velho? A gente não conhece. Não havia ainda o advento da internet, né? Então você tinha que ler jornais, ler revistas, ou conhecer pessoas que tivessem esse conhecimento mais erudito, que fossem mais inteiradas dessa vastidão cultural, né? Aí eu procurando, de repente, pelo mundo, um autor que me surpreendesse, me deparo com ele em carne e osso em Cuiabá, né? Foi uma armadilha muito interessante que o destino me preparou. A gente se esquece do que fez ontem e amanhã se esquecerá do que fez hoje. E assim até o infinito da morte. E o que a gente é, senão um grande esquecimento no meio de uma infinidade de esquecimentos? A obra dele é fantástica, uma obra extraordinária. Depois, a influência sobre a gente, sobre nós, não é só sobre mim, não, sobre um monte de gente que tem em Mato Grosso, né? É o caso do próprio Eduardo Ferreira, né? que também vai tentar fazer um filme sobre ele, já fez alguma coisa sobre ele também, e outras pessoas que nos influenciou muito, muito. Eu acho que a partir da obra do Dick, todo o meu trabalho também, inclusive o meu como autoral, também mudou muito, né? Agora, é claro que não é um trabalho muito dentro desse conceito do comercial. Né? É uma outra coisa. A obra do Dick é da mesma forma como o Saramago não é comercial, como Guimarães Rosa, você não vê, né? Então, mas é uma obra que merece todo respeito ser olhada com muito carinho e cuidado. Dick, ele nasceu num garimpo chamado Raizama, em Chapada dos Guimarães. E ele era filho de alemão, né? O pai dele era alemão, provavelmente veio para cá por conta de circunstância da guerra, né? E o pai dele tinha uma venda nesse garimpo. E nasceu assim numa situação de muita pobreza, num dia de chuva, conviveu na infância com tipos de garimpo, com homens rudes, que são, acho que a base para a construção desses personagens que ele explora. A gente vê que ele gosta, né, desse contexto bem rústico, de garimpeiros, de pessoas assim, né? E eu acho que constrói bem os personagens dele por conta dessa vivência que ele teve. Mas ele tem componentes assim muito fortes de uma construção também de arquétipos aqui, de pessoas daqui, locais, que tem uma relação com o todo, com o universal, né? Então, e o grande enigma dele, né? Onde é o sertão? O que é o sertão? Nas palavras dele que eu gosto muito, o sertão é lá onde mora o coração. E eu acho isso muito forte. Dá para sentir mesmo a presença daquele homem lá
no interior, lá nos pedaços aí, interiores de Mato Grosso. E ele gostava muito de frequentar essa periferia aqui interiorana, né? E vem o homem ali, o vaqueiro, o garimpeiro, esses personagens do dia a dia aí que estão nas beiras da cidade, né? Nos barzinhos, ele andava muito no jipe, né? Pegava o jipe, saía, pá, e visitava essas comunidades e estava sempre ouvindo, né, as histórias, ouvindo as pessoas. Quais os limites entre a realidade e a ficção? Que aspectos devem ser abordados num documentário sobre um escritor como Ricardo Guilherme Dick, vivo e marginalizado, exilado em seu próprio país, esquecido após tantas expectativas criadas com os prêmios que ganhou? Caieira, Madonna dos Páramos, Deus de Caim, Cerimônias do Esquecimento. Ele encantou tanta gente. Glauber Rocha. Glauber Rocha tinha um programa de TV, acho que chamava-se Abertura, eu acho. Apareceu com Caieira em mãos, falando: esse aqui é o grande escritor do Brasil, esse aqui é o livro que todo mundo quer ler. É totalmente, ele se passa na região da Guia, aqui em Mato Grosso, né? Toda a obra dele tem uma pegada de regional, só que aquela literatura regional que é escrita para o mundo, né? Pela alta qualidade, pela capacidade do escritor. O Madonna dos Páramos é um grupo de bandidos que foge, olha o spoiler aí, é um grupo de bandidos que foge de uma prisão, aquela prisão que hoje é o centro de reabilitação do Aquino Correia, lá em frente o estádio do Trinha. Eles fogem de lá e vão para o interior de Mato Grosso a cavalo e a polícia vai atrás deles. São tiroteios, são aquilo que eu te falei, parece uma cena de um filme do Tarantino, sabe? E em meio a tanta filosofia, tanto conhecimento, tanta erudição, ele colocava essas reviravoltas na trama dele, né? Há esquecimentos que doem e esquecimentos que não doem. Há silêncios que falam e silêncios que não falam. E há silêncios que escutam. E silêncios que não escutam.